Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos começar mais um estudo. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E vamos dar continuidade ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda. Tá? Vamos então convidar a todos para fazermos a nossa prece, pedindo que nosso Mestre Jesus nos abençoe no nosso propósito de ajudar, de servir, de refletir os ensinos que a doutrina espírita nos traz, que o contato com os espíritos necessitados nos proporciona, e também as intuições, o auxílio energético que a espiritualidade superior nos envolve, para que nós nos harmonizemos, nosso coração, a nossa mente, a nossa saúde, a nossa vivência em sociedade. Abençoa, Senhor Jesus, a todos que estão ligados a nós neste momento, através da oração, através da boa vontade e da esperança de dias melhores. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar, vamos dar continuidade aqui ao livro, né? Diálogo com as Sombras, que nós estamos estudando o religioso, tá? Que é esse tipo de espírito que se aproxima das nossas reuniões mediúnicas, que também é um necessitado no plano espiritual, né? Nós já estamos no meio do capítulo aí, desse tópico, né? E vamos continuar com Hermínio Miranda, que eu estou na página 160, tá? Do meu livro, no parágrafo que ele fala assim: ao longo de muitos séculos de intriga política e do exercício da opressão e da intimidação, esses pobres ministros de Deus, entre aspas, desenvolveram apurada técnica de trituração. Dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-los, desde que atinjam seus fins. Tá? Bom, então aqui, embora logicamente esse tema possa ferir alguma suscetibilidade, né, as pessoas vindas do catolicismo, por exemplo, não cai muito bem isso que a gente fala aqui, isso que o Hermínio Miranda está dizendo, mas nós temos que falar, né, com respeito, com tranquilidade, com serenidade, mas faz parte da história que estamos vivendo ainda hoje, né? Então, são coisas que não é o nosso querer falar mal das estruturas do catolicismo de forma alguma, né? Nós respeitamos enquanto religião, enquanto instituição, enquanto interpretação de Jesus, nós respeitamos, né? Mas o problema é que aquilo que a história registrou, que o Hermínio Miranda está dizendo aqui, ó, após muitos séculos de intriga política, do exercício da opressão, da intimidação, esses pobres ministros de Deus, né? E aqui sempre, quando Hermínio Miranda se refere aos antigos clérigos, né, padres, bispos, sacerdotes, tal, está se referindo àqueles que não foram bons religiosos, né? Porque aqueles que foram realmente religiosos, que realmente seguiram Jesus, seguiram os postulados de Jesus, eles estão em boa condição, né? Porque desencarnaram em boa condição, desencarnaram em paz com a sua própria consciência, né? O problema é que um número muito grande de irmãos que a história registra, né, que participaram da Santa Inquisição, que participaram de processos de tortura, de processos de espoliação, de queimar pessoas vivas, tal, né? Então, um número muito grande deles ficou atormentado, né? Um número muito grande, não podia ser de outra forma, né? Jesus nunca autorizou ninguém a oprimir os outros, tendo como objetivo a fé
o Deus, né, o próprio Jesus, a igreja, né, Jesus nunca autorizou ninguém a fazer nenhum mal em seu nome, ou em nome do poderio da igreja, do poder político, econômico, jamais. Né? Então aqueles que estavam em consonância, aqueles que estavam sintonizados com a mensagem essencial de Jesus, esses conseguiram cumprir o seu papel na Terra. Esses conseguiram executar a sua missão no planeta, né? De forma digna, de forma honesta, de forma amorosa, caridosa, de forma lúcida, né? Era a menor parte, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque muitos os que são chamados ao trabalho no bem e poucos os que acabam aderindo de fato ao trabalho no bem. Então há uma distância grande, né, pessoal? A gente precisa lembrar disso. Porque senão você vai começar a receber espíritos de padres. Mas de onde está saindo esses padres todos aqui que a gente está atendendo, a gente está tratando, que estão ameaçando a gente? De onde está saindo isso, né? É porque o domínio da igreja foi muito grande, mas os desvios da igreja também foram muito grandes, né? Foram muito grandes. A história registra. Você vê a Europa, na sua maioria, não quer saber de religião mais. Né? O próprio Divaldo fala, né? Não fosse a série psicológica dele, ele não teria acesso à Europa. Ele não teria nem começado a fazer as palestras lá na Europa. Que se fosse trazer temas religiosos, eminentemente religiosos, para falar de Jesus, por exemplo, não teria condição. Isso ele fala, em entrevistas, ele conta. E quanto que a série psicológica, os temas, né, mais associados ao psicológico, ao científico, né, que abriram um campo para ele dentro da Europa. Por quê? Porque as maiores guerras, os maiores problemas que a Europa teve foram baseados em crenças, né, sectaristas, em crenças religiosas, em fanatismo, né? Então, associadas a uma visão de extermínio de outra religião, de outro povo que cultivava outra religião e tal, né? Então, a história registra muitos equívocos nesse sentido, né? Então, é natural que muitos espíritos, né? Nós falamos sobre o poder no último estudo, né? É muito natural que muitos espíritos ainda aferrados ao poder e que há séculos estão buscando a supremacia, estão vivendo a supremacia baseado na força, baseado na opressão, para fazer valer os seus pontos de vista, hoje continuam ainda fazendo a mesma coisa, no plano espiritual ou no plano material. Parece que não, pessoal, mas as religiões, elas ainda têm um poder muito grande. E elas correm ali na surdina, influenciando em todos os quadrantes da sociedade. Né? Então, aqueles que são nossos, que estão conosco na nossa religião, então acabam sendo privilegiados, outros que são de outros modos de pensar, muitas vezes acabam sendo deixados de lado, mal vistos socialmente. Isso ainda permeia muito as nossas relações. Tá? É que isso já não é de uma forma tão aberta, tão escancarada, tão explícita como já foi, né? Hoje é de uma forma mais mascarada, até porque não cairia bem, né? Você escolher uma pessoa ao invés de outra por causa da religião, você, né, fazer distinções por causa de religião, mas isso é muito feito ainda, muito, talvez mais do que nunca, né? É feito, né? Só que de uma forma mais mascarada, né? De certo modo. Então, aqui ele fala, dispõe de recursos extremos e não hesitam em empregá-los desde que atinjam seus fins. Né? Por quê? Porque esses espíritos, você vê que coisa, né? Eles tentam nos destruir. Espíritos que pretensamente trabalham pela Igreja do Cristo, né? Na verdade nem chegam a falar em Cristo, como eu já expliquei para vocês, né? Trabalham pela Igreja, né? Pelo poderio da Igreja, a Santa Madre, não sei o quê.
Só que podem usar qualquer recurso para fazer valer o seu poderio, inclusive nos matar, né? São espíritos que usam de todos os recursos, tá? Os fins justificam os meios, né? Que foi já muito utilizado, né? Na Idade Média, os fins justificam os meios, né? E ainda hoje isso está valendo, né? Os fins justificam os meios, né? Quer dizer, se você tem um objetivo supostamente elevado, né? Fazer prevalecer o poder de Jesus através da igreja, vamos supor, né? Quer dizer, você tem um ideal elevado que é fazer valer o poder de Jesus. Aí vale qualquer coisa para você alcançar esse objetivo, nem que seja exterminar os outros, como foi feito na história e como ainda é feito, né? Então, isso nesses espíritos é muito forte, né? Os fins justificam os meios, né? E é errado, né? Porque aquilo que é verdadeiramente bom é bom antes, durante e depois, né? E não há, desculpa pessoal, e não há sofisma. Sofisma é uma pretensa verdade, né? É uma mentira querendo se fazer passar por verdade, né? Os sofistas, eles torciam as mentiras para fazer parecer verdade, né? Não há sofisma que faça uma coisa que é errada se tornar certa só porque a gente quer, só porque nos interessa. Nenhuma coisa certa se tornar errada só porque a gente quer também. Isso aqui que eu estou falando é o mais perigoso mecanismo de defesa que nós usamos, que o nosso ego usa, que é o mecanismo de racionalização. Né? Diz a Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, que é o mais perigoso mecanismo de defesa do ego. Né? Os mecanismos de defesa do ego, eles tentam ludibriar para que nós não encontremos o self. Então eles prejudicam o nosso senso de realidade, nosso senso de discernimento do que é bom, do que é ruim, né? Os mecanismos de defesa, eles acabam protegendo o ego, são os capangas do ego, tá? Então, por exemplo, você está diante da possibilidade de alcançar um benefício, vamos dizer assim, um recurso financeiro, mas aí você percebe que teria que fazer uma coisa que é ilícita. Tá? Então não é correto. Né? Não é correto, é ilícito. Tá? E notadamente uma coisa que realmente, né, você está enganando, você está ludibriando, né, os órgãos, tal, né? Uma coisa que é ilícita. Só que aí você quer, né? Porque você está se deparando com a possibilidade de um benefício, de um recurso extra. E aí o que o ego faz? O que as defesas, os mecanismos de defesa do ego fazem? O que a racionalização faz? Né? O ego utiliza da racionalização, então, que seria parecer bom uma coisa que essencialmente é ruim. Então, eu vou começar a pensar assim, mas esse recurso aqui eu posso usar para fazer a caridade, por exemplo, né? Então vai entrar um recurso a mais, eu posso dar uma destinação boa, posso ajudar meus filhos, tal, né? Então aquilo que é a princípio ilegal, aquilo que é nocivo para a sociedade, prejudicial, é ilegal, né? Ganha um ar de coisa até positiva, porque eu estou usando de artifícios, usando de pretensas justificativas, né? Que justificariam eu cometer uma ilegalidade que já não é tão ilegal assim, né? Porque afinal de contas vai gerar um benefício, né?
E aí também tem aquela, a pessoa, chega um amigo e fala assim, não, todo mundo está fazendo isso, não tem problema não, todo mundo está fazendo. Que aí faz parecer que é menos problema ainda, porque várias pessoas estão fazendo aquela mesma ilegalidade, né? Aquela mesma ilegalidade, outras pessoas estão fazendo. Então parece que dá um ar ainda maior de legalidade, né? Embora continue sendo ilegal. Tá? Continua sendo uma contravenção, continua sendo uma coisa que você pode até ser pego, pode dar um problema sério e tal. Mas, dentro de você, usando a racionalização, o errado acabou virando certo. E o problema disso é que vai perturbando o nosso senso de distinção entre o errado e o certo. Pessoal, tudo que nós fazemos em religião, tudo que nós estudamos, não é nada mais, nada menos do que tentar apurar, né? Tentar melhorar, aprimorar o nosso senso de discernimento do certo e do errado. Né? Então vocês vejam o nocivo dessa situação, vocês percebem como isso é nocivo. Você começa a trabalhar contra, na verdade, aquilo que você deveria estar melhorando, aprimorando o teu senso, a tua consciência, né? O teu discernimento do que é certo e do que é errado. Esses irmãos que utilizam Jesus, que utilizam a religião para perseguir, para os seus projetos de poder, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, são seres que usam a racionalização como respiram. Usam a racionalização como respiram. Ou seja, usam isso o tempo todo. Entendeu? Tanto que foram perdendo, né, a clareza do certo e do errado. Né? O errado passou a virar certo, o certo passou a virar errado. Foi perdendo a distinção de uma coisa e de outra. Né? Por isso que fica essa coisa dos fins justificam os meios. Né? Quer dizer, é uma pura racionalização, né? Conservam no mundo espiritual seus paramentos, suas joias e todos os símbolos de suas posições. Vivem em construções, entre aspas, suntuosas e soturnas. Sentam-se em tronos, entre aspas. Cercam-se de áulicos prontos a executar-lhes o menor desejo. Celebram suas missas, sim, tem missas no plano espiritual, no umbral, nas regiões trevosas, tem missas. Pregam sermões, mantendo um ritual pomposo e meramente exterior, tal como faziam aqui na Terra. Tal como faziam aqui na Terra. Né? Ah, mas tem padres que são bons e tem padres que são amorosos, são sábios, são generosos, são realmente bons. Tem. Em qualquer lugar tem pessoas boas, mas tem também, em grande número, aqueles que viveram só de uma profissão religiosa. Por isso que os espíritos amigos não querem que nós entremos para o lado de transformar o espiritismo em profissão, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado. Não transformar o espiritismo em profissão. Não termos pastores que ganham por cada apresentação que faz. Não termos padres que ganham em função dos trabalhos religiosos. O espiritismo não deve entrar por esse caminho. Porque esse e outros, né, foram os problemas que geraram todos os desvios, né? É um dos problemas, né, que geraram os desvios aí da igreja ao longo dos séculos, né, ao longo dos milênios. Então, esses que eram apenas aferrados, apenas presos a esses paramentos, símbolos, rituais pomposos, ao luxo, esses continuaram na vida espiritual presos a essa simbologia toda, essa ritualística toda, né? ao luxo, né? Esses continuaram do mesmo jeito, pessoal. Tá? Estão ainda do mesmo jeito.
Uma jovem desencarnada de quem cuidamos certa vez nos contou com penosa ingenuidade que vivia alegremente na irresponsabilidade da sua inconsciência. Ligara-se a um ser encarnado a quem estávamos interessados em ajudar, aliás, sem que ele o soubesse. Comparecia uma vez por semana à presença do nosso amigo encarnado e o induzia aos desatinos dos sentidos desgovernados, participando certamente dessas orgias. Era remunerada com roupas luxuosas e bonitas, e evidentemente gostava da sua tarefa. Totalmente teleguiada, era simples instrumento sob o poder implacável de seus senhores. Tá? Então, olha aqui, pessoal. Aqui ele está dando um exemplo, né? Uma jovem desencarnada, né? Que ele entrou em contato na reunião mediúnica, que ele conversou com ela, né? Com penosa ingenuidade, que vivia alegremente na irresponsabilidade da sua inconsciência. Alguém que não estava plenamente consciente e na sua irresponsabilidade e ingenuidade, né? Acabou se ligando a um encarnado a quem o Hermínio Miranda o auxiliou, né? Sabe aquelas pessoas que, olha, ajuda o meu filho, ajuda o meu parente que está com problema, sabe aquelas coisas que chegam assim? E você começa a fazer vibração pela pessoa, sem que a pessoa saiba. Você está ajudando a pessoa, começa a atender espíritos ligados à pessoa, né? Ok, então me parece um caso assim, né? Comparecia uma vez por semana à presença do nosso amigo encarnado e o induzia aos desatinos dos sentidos desgovernados. Quer dizer, essa moça, uma vez por semana ela vinha para cima do rapaz, quem eles estavam cuidando, né, ajudando aqui na Terra, e induzia ele aos desatinos dos sentidos. Né? Então, fazendo ele participar de orgias, E aqui, pessoal, já podem surgir aqueles que vão falar, mas então a culpa é do espírito, né, do encarnado. Né? Não, não é. Quando a gente fala assim, o espírito levava a pessoa a fazer tal coisa, não quer dizer que o encarnado ele é totalmente indefeso, totalmente irresponsável, né? Não responsável pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo. Não, ele é responsável por tudo que ele fizer. Né? Inclusive por aceitar a influência desse espírito. Mas se esse espírito não estivesse induzindo a uma certa situação, talvez o encarnado nem tivesse tamanho empenho em determinada situação. Isso é fato. Tá? Tem muitos obsessores que chegam para mim e falam assim, eu só estou... você acha que a pessoa é um santo? Eu só estou fazendo aquilo que ele gosta, só estou induzindo ele aquilo que ele gosta. Você acha que ele aceitaria a minha influência se ele não gostasse também? Ok, né? Aparentemente tem razão, né, o espírito, né? De um certo modo ele tem razão, mas não toda a razão. Por quê? Porque está tentando justificar que ele não está fazendo mal, porque na verdade o outro é que está aceitando a influência dele. Mas se o espírito não estivesse influenciando, talvez ele não estivesse fazendo. É fácil você criticar que o encarnado está fazendo algo errado porque ele gosta, quando você está induzindo ele a fazer algo errado. Né? Ou seja, você está induzindo alguém a cair nos seus próprios defeitos, você está estimulando os defeitos de alguém que poderia não estar errando naquele momento. Podia até errar depois, né? Mas não naquele momento não estaria errando. Se você não estivesse, você, espírito obsessor, não estivesse estimulando o lado pior dele. Né? Vocês entendem? Então, ele tenta torcer, né? É um sofisma, né? Então, a gente tem que ter essa clareza, né? E esse espírito, ele induzia esse rapaz... Era um dos espíritos, talvez, que induzia o rapaz aos desequilíbrios do sexo, né?
era remunerada, entre aspas, com roupas luxuosas e bonitas e evidentemente gostava da sua tarefa. Totalmente teleguiada, era simples instrumento sob o poder implacável de seus senhores. E aqui no caso deve ser, provavelmente aqui deve ser ligada a esses espíritos religiosos, né? Porque nós estamos falando no tópico aqui desses religiosos, né? Porque realmente os espíritos com poder mental maior, eles não executam muitas coisas, eles podem executar algumas coisas, mas eles usam muito outros espíritos com possibilidades diferentes. Por exemplo, eles estavam usando uma moça, né, que se prestou a influenciar o rapaz ao campo sexual, ao desequilíbrio do sexo, né? Então esses espíritos religiosos, eles usam outras pessoas para alcançar determinados objetivos específicos. Poderiam usar um espírito que estimulasse a drogadição, que estimulasse a gula, estimulasse o comer demais, que é um dos meios de vampirização que mais se usa no plano espiritual, o comer demais, né? Uma das coisas que mais matam pessoas no mundo, o excesso de comida, né? Que passa por nós assim uma situação despercebida, né? Quase que uma coisa ingênua, sem problema, né? Na verdade é um dos maiores problemas, uma das coisas que mais mata pessoas, né? Morrem mais pessoas por excesso do que por falta de comida no planeta hoje. E os espíritos dizem que os 2 chakras que são mais sugados, vampirizados pelos espíritos infelizes é o chakra genésico, questão sexual que a gente estava falando, e o estômago. Então são mais os que ligam mais a gente ao plano físico, ao plano material. A questão mais primitiva, né? Alimentação e reprodução. Veja a importância para o nosso dia a dia de sermos moderados no campo sexual, de sermos também moderados no campo alimentar. Tudo que se perde em materialidade se ganha em espiritualidade, né? Então essa reflexão é importante para todo aquele que quer se espiritualizar, né? Então precisa relativizar a importância da questão sexual, não viver para o sexo e também não viver para comer, né? Usar o sexo, usar a alimentação como recursos de harmonização, recursos de sustentação da vida, né? Mas não o objetivo final da própria vida. Agindo sob hipnose, atuava precisamente naquilo que constituía o principal problema do companheiro encarnado, o sexo. Quer dizer, realmente era um problema dele. Mas não é porque é um problema dele que justifica eu estimular o problema dele. Aí eu passo a ser corresponsável pelo que o rapaz fizer, né? Então eu, espírito obsessor, passo a ser corresponsável, né? Encontrava-se muito bem preparada pelos seus instrutores. Quando eu lhe disse que era mero instrumento em mãos alheias, ela respondeu que não, pois gozava de inteira liberdade. Não é maldosa, é irresponsável e perturbada. Conta que ainda ontem na missa, Monsenhor falou que era preciso evitar o aguilhão. Sabem assim que se saírem dali por fuga ou fraqueza, encontrarão o espectro temido da dor, as lágrimas, o desespero. Então, o que o Hermínio Miranda está dizendo aqui? Veja bem, que essa moça participava de missa no plano inferior, né? Missa, que nós sabemos que são realizadas missas no umbral, missas por espíritos, esses espíritos obsessores. Tá? Nós não estamos falando aqui de missas voltadas para o bem, padres, né, equilibrados, não. São pessoas que aqui na Terra rezavam missa e faziam tudo o contrário, eram pessoas sovinas, sensualistas, eram pessoas possessivas, eram até materialistas, né, em termos de hábitos, em termos de vivência da vida material aqui, extremamente materialistas, né?
em nada fazendo reforma interior, tentando se melhorar e tal. Então, esse tipo de personalidade, esse tipo de espírito, fazendo missas no plano inferior, essa jovem participando dessa missa, né? Certamente porque se sintonizava com esse tipo de desequilíbrio no plano espiritual, e ouvindo do próprio religioso, né? Que era preciso evitar o aguilhão. Como assim evitar? Evitar a dor, evitar o sofrimento, né? Não que nós temos que adotar uma atitude masoquista de gostar do sofrimento, de queremos sofrer, não é isso. Mas, quando esses espíritos se referem a evitar o sofrimento, se trata de evitar a reencarnação, de evitar aceitar o chamado dos bons espíritos, que constantemente os chamam. Então, na cabeça deles, o que eles pensam? Eu não vou aceitar, não. Tá, minha vida pode melhorar em alguns aspectos, né? Vou ficar sob os cuidados deles, daqui a pouco eles me colocam na matéria de novo. Vou ter que reencarnar em corpos, às vezes deficientes, em situações miseráveis, em situações problemáticas. Por quê? Porque esses espíritos sabem o tanto que eles já erraram. Esses espíritos sabem o tanto que eles já se comprometeram. Eles sabem o que espera por eles nas próximas encarnações. Não são encarnações simples, tranquilas, serenas, não. São situações problemáticas, né? Situações difíceis, sofrimentos difíceis que eles terão de passar. Porque é a colheita natural dos débitos que eles já cultivaram, né? Seja pelas vivências anteriores, quando como padres, como religiosos, abusaram do poder que possuíram, abusaram sexualmente de pessoas, como eu já falei também para vocês, moças indefesas, crianças, tal, mataram pessoas, queimaram outras. Então eles vão sofrer na reencarnação por essas existências passadas e também pelo que estão fazendo na vida espiritual. Essas falanges, né? Esses agrupamentos que promovem o mal. Então, eles acabarão sofrendo muito nas próximas encarnações. Então, eles evitam reencarnar. Eles evitam aceitar o convite dos espíritos amigos, né? Muitos me falam isso. Eu acho que eu vou reencarnar. Eu estou melhor que vocês aí. No modo de pensar deles, né? No modo de pensar deles, eles se acham melhor do que a gente. Eles sabem que não, mas eles estão fugindo do retorno daquilo que eles têm feito, né? Então, eles fogem. E, gente, pode fugir durante séculos, até milênios, pode ficar no plano espiritual. Entendeu? E não é que os espíritos vão lá, vão levar-lhe a força, não é assim que é. Não é assim que funciona. Esse tipo de espírito, ainda mais inteligente, que eles vão ter que se cansar. Eles vão ter que chegar uma hora, certamente a presença de familiares que acabam lembrando, pedindo, mas tem muitos deles que nem esses familiares eles não já se distanciaram, entendeu? Tem casos difíceis, bem difíceis, tá? Mas tem muitos casos que é possível ajudar de uma forma mais tranquila, mais simples, né? Tá? O importante é vocês entenderem, né, que muitos desses espíritos não querem saber de reencarnação, não. Então eles pregam nessas missas que é preciso evitar o aguilhão, evitar o espinho na carne, evitar o sofrimento, né? Então sabem assim que se saírem dali por fuga ou fraqueza, encontrarão o espectro temido da dor, as lágrimas, o desespero. Enquanto estão ali, têm diversões, prazeres, vestidos bonitos e até mesmo os tranquilizantes psicológicos para a consciência atormentada, porque os ex-sacerdotes fanatizados e duros, né, ministram-lhes sacramentos, entre aspas,
Levam-nas às missas que celebram e absolvem-nas dos pecados que porventura tenham cometido. Vocês entendem o esquema que é? Quer dizer que esses religiosos, eles induzem as pessoas a práticas de atos ilícitos, de prejudicar encarnados, de vampirizarem pessoas, desde que seja para atingir os fins que eles almejam, né? Prejudicando casas espíritas, induzindo palestrantes, dirigentes a atitudes morais duvidosas, a quedas morais, né? Então, isso tudo está dentro dos planos desses espíritos, né? E aí, aqueles que são utilizados por eles para fazer o mal, depois eles absolvem através dos mesmos rituais que absolviam as pessoas aqui na Terra. Vocês entendem que esquema perverso, né? Maquiavélico, né? Que situação difícil, né? Mas isso parece até uma coisa ilusória, mentirosa, mas é o que acontece, né? Eles induzem os certos espíritos mais ingênuos e crédulos, mas não elevados, né? Não bondosos, amorosos, não, mas mais ingênuos, né? Que acabam sendo usados e depois ainda a pessoa se confessa lá, eles dão a penitência para a pessoa, aplicam as penitências que eles acham por bem para a pessoa se sentir isenta daquele pecado. Da mesma forma mágica que faziam aqui na Terra, que embora tenha a sua função terapêutica, né? Mas acabava gerando o malefício das pessoas acreditarem que basta o padre falar está perdoado e a pessoa está perdoada, né? E aí eu estou preparado para uma nova queda, já estou absolvido, posso cair de novo, que aquela eu já resolvi, o padre já me absolveu, agora eu já posso cair em outra já, né? E esse é o efeito negativo, né? Então, isso continua ainda existindo, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Vamos continuar aqui, né? E aqui está falando, né? Tranquilizantes, roupas, joias, bebidas, sexo, né? Alexandre, mas lá no plano espiritual a gente aprende, né? Tem autores que falam que não tem nada, né? Não tem mais matéria, que não tem isso, não tem aquilo. Então, pessoal, depende do que você chama de matéria. A energia para o espírito é tão palpável, é tão alguma coisa quanto o nosso corpo é alguma coisa para a gente. Vocês nunca se perguntaram por que a maioria dos espíritos que se comunica nem percebe que morreu? Por que não percebe que morreu? Porque o corpo para ela continua sentindo o corpo. Quem sente é o espírito. E continua tendo um corpo, que é o perispírito. O corpo material é da cópia do perispírito. Então, para ela continua tendo corpo. E tem corpo. E tem lesão, e tem dor, tem fome, sente necessidade sexual, tem prazer sexual. Aliás, a gente já falou isso para vocês, né? Que os espíritos dizem que lá as sensações são ampliadas. Lá eclodem as paixões na vida espiritual. É tudo muito mais intenso do que aqui, né? Lá é tudo mais intenso do que aqui. E a vida é mais rica de possibilidades do que aqui. Os espíritos criam formas, pensamento, eles criam objetos com pensamento, eles criam coisas. Então, é de uma riqueza muito grande de possibilidades. E quem gosta de dinheiro e chega lá e eles seduzem a pessoa com moedas de ouro, que eles criam mentalmente, ó, aqui, ó, pronto, você ganhou seu pagamento aqui, moedas de ouro. É de ouro? Não é de ouro, o mineral ouro aqui, mas você entende? É a moeda de ouro. Tem um valor que a pessoa atribui, porque aquele era fissurado
por ouro, por joias, por... Então continua sendo a paga dele no plano espiritual, porque as coisas têm os valores que a gente dá a elas. As coisas não têm um valor intrínseco, elas têm o valor que a gente dá a elas. Né? As coisas materiais, as situações, os significados que a gente dá às coisas. Né? As palavras, tudo é significado que a gente dá. Né? Então, como são pessoas que davam um significado muito grande ao sexo, ao ouro, à comida, às roupas, a pessoa se vê encantada, né, com o que esses espíritos oferecem para elas. E ficam hipnotizadas, né, ficam retidas, né, nessas gratificações dos sentidos, que nada mais é do que a continuidade das gratificações dos sentidos que elas viviam aqui na Terra. Né? Então, a pessoa que vive só em função das gratificações dos sentidos aqui na Terra vai continuar no plano espiritual vivendo dessa mesma forma. Né? Tá? Já estamos terminando aqui. Né? É sem dúvida um plano maquiavélico com o qual ex-ministros de Deus, entre aspas, conseguem manipular à vontade pobres inocentes úteis que lhes caem sob o poder. A despeito de seus desvairamentos, sinto-a interiormente ingênua, quase pura. Lógico que não é, né? Senão não tinha entrado nessa sintonia, não tinha entrado nessa ligação com esses tipos de espíritos. Né? Então, a lei nunca é traída, a lei de sintonia. Né? Ninguém é coitadinho, não é, isso não existe. O que existe é sintonia, e só os semelhantes acabam se sintonizando, né? E se atraindo. Né? Poderia ser minha filha, digo-lhe, e ela responde que se eu fosse seu pai, ela não teria coragem de vir me ver, porque ela sabe que está fazendo coisa errada. Você entende? Que não há... Né? O Hermínio Miranda, é lógico que ele está usando de um potencial afetivo dele. Eu também, né, lanço mão, às vezes até a gente está sentindo a presença realmente de um pai da pessoa. Então a gente lança a mão realmente desse sentimento de compaixão, e é preciso isso, né? Mas é preciso a gente entender que a pessoa não está ali à toa, está ali porque se sintonizou, né? Não foi um erro da vida, um erro de Deus, não. É porque houve uma identificação, né? Mas a gente quer ajudar a pessoa, então vamos lá. Aproveito o ensejo para dizer-lhe que, nesse caso, não anda fazendo boas coisas, como alega, o que parece impressioná-la. Porque aí ela caiu em contradição, né? Porque se ela estava falando que estava fazendo boas coisas, e aí ela disse que se ele fosse o pai dela, ela não teria coragem de olhar para ele, né? Então ele já colocou isso para ela, que é em contradição, né? Nesse ponto ela me confessa que veio escondida. Eles, entre aspas, não podem saber, os espíritos que estavam manipulando ela, né? Aí, né, só para a gente terminar aqui. Portanto, digo-lhe eu, você não tem liberdade, como eu disse. Porque ela falou que era livre para fazer o que quisesse. Tá? Você não tem liberdade, como eu disse. Mais um argumento que ela intimamente reconhece legítimo. Mas prossegue tagarelando inconsequentemente para dizer que quando eu vou lá, todas se escondem. Né? Aí, no caso, quando o Hermínio Miranda vai lá, né? Tá? Quando o Hermínio Miranda vai lá, porque certamente à noite em desdobramento, né? Todas se escondem. No caso, as que estão lá como ela, né? Trabalhando nessa área do sexo, estimulando as pessoas para o sexo e tal. Por fim, faço uma prece e ela se sente perdida, sem saber o que fazer. Vê uma jovem serena e bela que a chama, mas ela teme e hesita.
e acaba cedendo e parte com ela. Tá? Então conseguiu auxiliá-la, né? Pelo menos a princípio aqui dá essa impressão, né? Conseguiu auxiliá-la. Tá? Aqui, só para finalizar, pessoal, tem um último parágrafo aqui que eu vou ler que faz parte ainda para finalizar esse caso aqui, né? Na sessão seguinte compareceu um sacerdote. Tinha forte sotaque alemão e era o guia espiritual do nosso companheiro encarnado, então sob tratamento em nosso grupo. Viera em busca da filha que desaparecera, precisamente a moça da semana anterior. Pobre irmão desgovernado, ignorava que ela estava sendo vergonhosamente explorada pela mesma organização a que ele servia. Né? Então veio um sacerdote, né, que veio buscar a sua filha, né? Aqui no caso, veio em busca da filha que desaparecera, né? Aí eu acho que a filha aqui, né? Eu acho que a filha foi o termo filha aqui usada pelo Espírito. Eu acho que era um termo assim, filha, um padre falando de uma frequentadora da sua missa lá, da sua religião, da sua igreja. Eu acho que foi nesse sentido, né, que ela havia desaparecido. Porque é comum, né, você atender espíritos que são espíritos sujeitados, né, submissos a esses espíritos mais poderosos. E quando você ajuda esses espíritos menores, aí vem os maiores, falam, cadê aquela pessoa que me servia, cadê aquela pessoa, né? Eu acho que é mais nesse sentido aqui, né? O Hermínio Miranda, ele interpretou aqui dizendo, né, pobre irmão desgovernado, ignorava que ela estava sendo vergonhosamente explorada pela mesma organização a que ele servia. Então, não sei se ele teve mais informações do que o que ele colocou aqui, provavelmente, né? Mas a impressão que dava é que ele próprio estava explorando ela e que o filho era uma maneira carinhosa de falar, mas de uma pessoa que estava sendo explorada por ele. Não que ele fosse filha dela, mas, né, deixo aqui em aberto, pode ser que estava em busca da filha dele que desapareceu e ele não sabia que ela estava servindo na mesma organização que ele trabalhava. Pode ser, né? A gente não sabe, né? Talvez o Hermínio Miranda tenha a história toda aí de uma forma mais detalhada, né? Pessoal, vamos finalizar então por hoje, tá? Fiquem com Deus, que a gente possa aí essas informações aí atender esses irmãos, né? Sempre com um sentimento de amor muito grande, o que nos habilita a perceber os familiares, né? As pessoas que por vezes estão próximos tentando ajudar, né? E quando não é familiar, é espírito amigo, são aqueles que coordenam os trabalhos, que também estão cheios de ternura, de amor, né? Então é muito importante que a gente não fique só no debate em torno das teses religiosas, as teses de Deus, de Jesus, né? Mas que a gente entre pelo caminho do coração. Isso é sempre importante a gente lembrar, né? Esse é o caminho mais rápido, mais curto para atingirmos o cerne do interesse ali do espírito. É sempre o coração, tá? Então fiquem com Deus, até o próximo estudo. Até mais.